Hoje é o grande dia. Nosso personagem vai pular. Olha que bacana, ó. Viu o quanto tá fluido, ó. Repara a tocha. Another World. Só que bacana. Eles criaram um mini filme, cara, dentro do jogo. Esse pulo aqui me lembrou o Prince of Persia, hein? Lembrou o Prince of Persia do DOS. What the fuck is this? Bom, chega de enrolação. Vamos para o conteúdo, que é isso que vocês querem, não é mesmo? Oi, meu nome é Marcos. Esse óculos aqui tava errado. Deixa eu pegar outro óculos aqui. Esse óculos aqui é o torto. Esse óculos aqui é que as pessoas falam que tá torto. Esse aqui melhorou. Agora é o seguinte, hoje é o grande dia. Nosso personagem vai pular, vai aprender a pular, galera. Olha só, né? Ele cresceu, aprendeu a ficar parado, agora ele começou a engatinhar, né? Começou a andar e hoje ele vai aprender o pulo, certo? Então nós vamos trabalhar a animação do pulo dele, tá? Vamos pegar o animator lá, os componentes, belezinha, tudo legal. Depois a gente vai trabalhar a parte da programação do pulo do nosso personagem de uma maneira bem fácil. Eu tô programando, galera, da maneira mais fácil, para que vocês vejam o quão fácil é programar, beleza? Sem mais enrolações, vamos lá. Bom, galera, o Romulo me enviou aqui os arquivos, tá? Do personagem pulando. Eu vou pegar eles. Esse daqui é o arquivo do nosso jogo atualmente. Temos a animação do nosso personagem parado e também temos a animação dele correndo, se movimentando, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou importar as animações que o Romulo fez. Ele falou na aula passada para você como ele fez isso daqui. Tem um ditado que diz: para que facilitar se você pode dificultar, né? Então o que o nosso personagem ele vai fazer? Ele vai ter dois tipos de pulo. Esse daqui é o tipo de pulo que o personagem ele vai estar se movimentando na horizontal enquanto pula, tá? Então por isso que ele está mais jogado para frente. Esse é o intuito. Essa outra parte da animação aqui vai ser o pulo também, mas com o personagem não se movimentando na horizontal. Então ele vai estar parado e vai pular, entendeu? Então por isso que ele tem esse formato aqui diferente. Já esses três de baixo aqui é do personagem caindo enquanto ele se movimenta na horizontal. Esse outro aqui é o personagem caindo enquanto ele não se movimenta na horizontal, tá? Só para você perceber pela tocha aqui, pelo movimento da tocha, do fogo, né? O fogo aqui ele não está pendendo para nenhum lado, então ele está caindo em linha reta, certo? Essa outra parte da animação aqui, tá? São as mesmas animações dessa que nós fizemos aqui em cima, só que a diferença é que o personagem ele está sem a tocha. Por quê? Porque como eu disse para vocês nas aulas passadas, nosso personagem ele vai iniciar o jogo sem a tocha e sem a espada na mão, tá? Então ele vai iniciar com essas animações aqui. E aí depois que ele coletar a tocha, nós vamos mudar para essas outras aqui, entendeu? Então essa é a ideia. Beleza, então já vamos coletar todas essas animações aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui camadas. Vamos fazer a coletagem de todas essas aqui. Ctrl A, Ctrl C. Eu não sei se vocês repararam, mas o Romulo também adicionou mais um tom de sombreamento aqui, tá? Ficou bem bacana. Copiei tudo isso. Vou voltar aqui para o nosso jogo. E eu vou dar um Ctrl V. Aliás, o Ctrl V não. Vou dar um Ctrl Shift V. Você fala, Marcos, por que você deu Ctrl Shift V aqui? Porque se você der um Ctrl V, ele vai largar no centro do documento. Se você der um Ctrl Shift V, ele vai largar na mesma posição que foi copiado, tá? Então, eu dei um Ctrl Shift V, ele colou na mesma posição de onde eu copiei. Eu vou apagar a camada de baixo e vou salvar. Voltando aqui no jogo, agora nós percebemos que já está aqui, tá? Todas as animações dele, todos os sprites do personagem se movimentando. Com character selecionado aqui, né? Nosso documento aqui do PSD. Vamos vir em Sprite Editor, vamos dar um Slice novamente, tá faltando esses outros aqui. Pode deixar Center, 32 por 32, Slice. E vamos aplicar. Feito isso, nosso personagem criou já as animações a mais dele, tá? Ele pulando aqui, caindo. Os três tipos de movimentação dele caindo e ele correndo também sem a tocha, tá? Beleza. Agora vamos configurar essas animações aqui, tá? Eu vou ter que criar uma nova animação. Vamos selecionar o nosso personagem aqui. Character Idle Walk. E agora vai ser um novo do personagem pulando, tá? Então vamos lá. Character Jumping. Fica só Jump. Deixa eu ver como que eu posso diferenciar aqui. Horizontal, tá? Que eu consigo identificar.
E aí nesse jump horizontal, eu vou pegar a animação dele pulando na horizontal, que vai do 12 até o 15. Bem rápido. Eu posso, inclusive teve um aluno nosso que deu uma sugestão que eu vou alterar isso agora. Em idle aqui, nosso personagem está se movimentando um pouco rápido, né? Vamos reduzir para 6. Beleza. Salvei. Walk está em 12. Em jump na horizontal, nosso personagem está pulando. Tá ok. Deixar aqui 10. Tá. Jump na horizontal está ok. Salvei. Vou criar outro aqui, new clip, que vai ser jump na vertical agora. E aí vai vir quais aqui? Do 16 ao 19. Também 10. Ótimo. Vou criar outra animação. New clip. Vai ser character. Vai cair, né? Fall. Horizontal. Daí eu vou pegar quais aqui? Do 20 ao 22. Posso deixar até 8. Beleza. Mais uma animação. Character fall na vertical. Do 23 ao 25. 8 samples. Ótimo. Então nós temos aqui com os 4 tipos de animação que nós vamos trabalhar, certo? Então eu vou deixar para configurar o restante das animações em uma próxima aula, tá? Fazer o personagem trabalhar todas as animações dele sem a tocha para uma próxima aula. Feito isso, galera, vamos vir aqui no personagem novamente. Vamos lá no controlador dele, da animação, tá? E agora olha só a pancada de item que apareceu pra gente trabalhar. Personagem andando, walk, de andar, né? O pulo na horizontal, o pulo na vertical, o cair na horizontal e o cair na vertical. Vou criar aqui uma condição, um parâmetro aqui para ele, do tipo boolean também, tá? Jumping na vertical, mais outro parâmetro, jumping na horizontal, falling vertical e falling na horizontal. Beleza. Feito isso, galera, como eu vou trabalhar isso daqui? É o seguinte, tem várias maneiras, tá? Eu vou fazer como eu acho melhor aqui no meu caso. Eu vou fazer o seguinte, o personagem vai ter uma animação, tá, de pulo do personagem, que vai ser uma animação padrão, tá? Então, mesmo se ele estiver andando ou correndo, ele vai ter acesso primeiro a essa animação, que será a do personagem pulando na vertical, tá? O personagem pulando na vertical, ele vai poder cair na vertical, tá? Poderá mudar para o personagem pulando na horizontal, depois que ele alcançar esse primeiro, né? E poderá também cair na horizontal. Por quê? Antes, deixa eu setar aqui. Então, o personagem está parado, ele quer pular. Apertou o botão para pular, uma transição para pulando na vertical, tá? Então aqui, clica na setinha aqui, vamos retirar a transição, esse time e tal, deixar apenas o fixed duration. E aqui eu vou fazer uma condição de jumping na vertical, que está aqui, ó, jump v, que é a referência, e aqui é o parâmetro que eu criei, tá? Então, jumping na vertical vai valer true. Se ele estiver andando, caminhando e pular, vai ter o mesmo resultado, vai jogar para essa animação aqui. Então, jumping na vertical vai valer true. Certo? O personagem está pulando na vertical, certo? Então, ele vai cair na vertical. Fall. Vertical aqui, ó. Make transition. Vamos ver aqui. Depois que o personagem pula, né? Alcança uma determinada velocidade em Y,
a velocidade vai zerar e vai começar a ficar negativa. Quando a velocidade dele em Y começar a ficar negativa, significa que o personagem está caindo. E aí vai mudar para a animação dele caindo, tá bom? Na vertical, no caso. Falling vertical vai valer true, beleza, tá ok. E depois que o personagem estiver caindo na vertical, ele não vai conseguir subir, aumentar a velocidade dele em Y novamente, não tem como ele pular no ar, no caso. Então, a próxima animação dele vai ser a dele no chão, dele parado, tá? Vou pegar aqui. E aqui o walking vai voltar a valer true, certo? Beleza. Então, essa aqui é a animação padrão, certo? Só que o nosso personagem, ele pode, por exemplo, ele pode pular sem se movimentar, mas enquanto ele estiver no ar, ele pode se movimentar para a direita ou para a esquerda. E aí, quando ele fizer isso, ele vai ter que acionar a animação dele pulando na horizontal, entendeu? Então, se ele pular na vertical, mas lá no ar, ele se mover para a direita ou para a esquerda, vai ser ativado a do jump na horizontal, que é a outra animação dele se movimentando no ar, entendeu? Vamos lá. Make Transition, que ele poderá também ter acesso a essa animação aqui. Então, jump na horizontal vai valer true. E aí, depois que o personagem estiver pulando na horizontal, o personagem ele vai cair na horizontal também, né? O personagem pode pular e se movimentar andando, né? Se movimentando tanto em Y quanto em X, nos eixos, e depois cair. E quando isso acontecer, o falling na horizontal vai valer true. E depois ele vai cair, e quando ele cair no chão, se movimentando na horizontal, ele vai para o personagem andando, entendeu? Eu não sei se eu tenho que deixar isso daqui, eu não me lembro, na verdade, se eu tenho que deixar isso daqui falso ou true. Mas eu vou fazer um teste, depois qualquer coisa eu posso corrigir isso depois, tá? Mas vamos continuando a nossa lógica aqui. O personagem vai pular na horizontal, né? E aí ele vai cair na horizontal, depois quando ele cair ele vai continuar andando na horizontal, certo? Só que durante o pulo dele na horizontal, ele pode cair na vertical. Ele pode pular na horizontal, mas cair na vertical. Então vai ter que fazer outra transição aqui para o personagem caindo na vertical. E aqui o falling na vertical vai valer true. Isso aqui é mais questão de lógica, tá? Vocês vão ter que testando e vendo se vai funcionar. Aqui, ó, tem algo legal aqui também. O personagem, por exemplo, ele pode pular na vertical, tá? E como eu disse aqui, ele pode se movimentar na horizontal enquanto ele estiver. Ele também pode parar de se movimentar na horizontal. Então vai ter que voltar para o jump na vertical, entendeu? Então vamos fazer uma outra transição aqui para jump na vertical. E aqui o jump na vertical vai valer true. Beleza. Parece um pouco confuso, galera, mas isso aqui é questão de lógica, tá? As animações, elas precisam estar todas amarradas aqui, para quando eu começar a fazer a mudança delas dentro do script, ele conseguir ter acesso a ela, entendeu? Então, por exemplo, character idle aqui. Então, sei que se ele for para personagem pulando, ela vai fazer uma transição para personagem pulando, entendeu? Se o personagem ele pular, por exemplo, na vertical, sem se movimentar, ele vai para o jumping na horizontal, entendeu? Se o personagem pular na vertical sem se movimentar, ele vai para o jump na vertical, que eu fiz uma transição para cá. Agora, por exemplo, se o personagem ele começa a se movimentar no ar enquanto ele pula, e eu não tivesse colocado essa transição aqui para cá, ele não conseguiria buscar essa animação. Então daria bug. Tá, ele ficaria repetindo essa mesma animação aqui e não mudaria para essa. Então por isso nós temos que amarrar todas essas animações aqui de uma maneira que eu consiga ter acesso a todas elas dentro do script, tá? Então vamos lá, o personagem ele pode pular na vertical, enquanto ele estiver pulando ele pode alternar entre pular na horizontal e na vertical, ok? Enquanto ele estiver pulando na horizontal, ele vai poder mudar para caindo na horizontal ou na vertical, ok também. E também, galera, quando ele estiver pulando na vertical, ele vai cair aqui na vertical, né? Eu vou fazer diferente. Por exemplo, aqui, ó, ele vai pular na vertical, depois ele vai ter acesso somente a pular a cair na vertical, beleza? No jump na horizontal, ele vai pular na vertical, ele vai
ter acesso somente ao cair na horizontal. Vou até apagar isso aqui. E depois que ele estiver caindo na horizontal, vai mudar para caindo na vertical se o personagem ele ficar se movimentando para a direita ou para a esquerda, entendeu? Se ele ficar parado no caso. Então aqui vai ser uma transição. O falling vai valer, o falling vertical vai valer true. E depois ele pode também alternar para o personagem caindo na horizontal. Então falling horizontal vai valer true. Beleza. Deixa eu ver se está tudo ok, está faltando algo aqui. Inicialmente, eu creio que está ok. Pode ser que apareça alguns bugs aqui, mas aí eu vou fazendo ajustes aqui à medida que eu for desenvolvendo, beleza? Mas inicialmente está ok para trabalhar. Vamos voltar aqui para a cena do jogo. E agora é o seguinte, vamos acessar aqui o script do nosso personagem. E nós vamos criar aqui, vamos fazer primeiro o pulo dele, né? A parte da física. Vou criar... Olha só, como eu expliquei na aula passada sobre serialização, se você não assistiu essa aula, link aqui no card para você ir lá, tá? Eu expliquei a importância de você deixar as variáveis que precisam ser privadas, e se você quiser acessar elas pelo inspector da Unity para poder alterar alguma variável, algum valor, você utilizar o serialize, tá? Então, inicialmente eu não estou vendo utilização, tá? Para essa variável aqui ser pública. Pode ser que no futuro eu crie uma nova classe, eu preciso ter acesso a ela, mas inicialmente eu não preciso, então eu vou deixar essa variável como privada, tá? Aí tá como private aqui, certo? E aí você olha aqui para Marcos, mas depois se eu quiser alterar esse valor aqui, ó, no Move Speed, que ele desapareceu, tá? Utilizo o Serialize Field, que eu expliquei para vocês, é um vídeo bem bacana, eu aconselho você ir lá, que eu expliquei além do Serialize Field, tem mais outras duas funçõezinhas bem legais lá que você vai poder utilizar no seu game, tá? Então eu aconselho você ir lá. Vamos adicionar aqui então Serialize Field, certo? Eu fiz isso, olha o que aconteceu. Depois compilar aqui, ó, esperando só salvar. Ó, apareceu aqui Move Speed, tá? A variável está privada e mesmo assim apareceu aqui no espectro. Beleza, então vou criar uma outra variável aqui também, Serialize Field, Private também, Float também. E eu vou chamar de Jump Speed, velocidade de pulo, certo? Eu posso pré-estabelecer um valor para ela aqui de 6, vamos ver se é um valor ok, né? Eu preciso também de uma outra variável para ela, para utilizar no caso, só que vai ser uma booleana, tá? Private bool, jump, beleza. Vou colocar jumping. Agora, dentro da função update aqui, tá? Nós vamos criar o seguinte. Eu vou criar... Onde eu posso fazer isso, hein? Move, não. Já expliquei também nas aulas passadas, né? Porque eu faço a entrada dos botões, dos inputs aqui dentro de update e trabalho com a física e fixa update. Já expliquei também nos vídeos passados. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, pode ser depois de... Aqui da movimentação do personagem, vou colocar aqui input do pulo do personagem, certo? E eu vou colocar um if. Galera, esse jogo aqui, como eu disse pra vocês, é para Android, tá? Você fala assim, Marcos, o jogo é para Android, por que você tá fazendo aí, colocando os comandos no teclado? Porque eu vou criar o jogo todo aqui, no caso, utilizando o teclado para ficar mais fácil de fazer testes, entendeu? E depois eu crio uma outra condição lá, em que eu deixo tanto os inputs do teclado para funcionar, quanto também os botões de touch, né, no seu smartphone, no seu dispositivo móvel que vai compilar o jogo, tá? Mas inicialmente eu vou deixar isso para ficar mais fácil de estar fazendo alterações e verificando o jogo. Então aqui, input.getKey, não, pode ser getButton mesmo. Depois eu testo pelo meu joystick aqui. Get button down. Jump. Se eu pressionar esse botão, o que vai acontecer? O jump, a variável que eu criei ali em cima, vai valer true, certo? Agora eu venho aqui embaixo e vou colocar aqui. Se jumping, esse jump valer... Eu poderia deixar tanto... Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu poderia deixar tanto jumping, apenas jumping, como poderia deixar valendo true, tá? Fica a critério seu. Se você deixar assim ou assim, é a mesma coisa. Da mesma maneira como se você deixar valendo falso assim
ou apenas colocar um ponto de exclamação no início, também é a mesma coisa. Isso daqui significa não em programação, tá? Em código. O ponto de exclamação significa não, então não pulando, no caso. Então, eu vou deixar assim para ficar mais limpo, tá? Mas fica a critério seu. Galera, é o seguinte, existe duas maneiras de fazer esse pulo aqui do personagem, tá? Tem uma maneira, assim, existem várias maneiras na verdade, mas tem duas maneiras que eu gosto de trabalhar. Uma é adicionando a força, né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar RB. Esse RB aqui, se você não lembra, foi essa variável que eu criei aqui do Rigid Body, pegando o nosso componente lá, que eu vou trabalhar com ele. Então rb.addForce, posso adicionar uma força para ele no caso. New vector 2, e aí eu coloco aqui, né, a velocidade dele em x, tem que colocar os eixos, né, em x valendo 0, a velocidade dele em y no caso, que são em xy no caso, valendo jump speed, que é essa variável que eu criei, tá? E a velocidade dele em z não tem, porque eu criei um vector 2 e não criei um vector 3. Se eu quisesse criar do vector 3, eu teria que colocar mais um outro valor aqui, tá? Force mode impulse. Beleza. Falso, tá? E aí quando eu apertar para pular, olha só, pulando, e tá ótimo, né, galera? Olha só que bacana. Tá pulando muito alto, lógico. Então vamos deixar 3, vamos fazer um teste aqui com 3. Bom, a altura que eu tenho que pensar é o seguinte, tem que ser uma altura suficiente para que ele consiga pular isso daqui, tá? Então 3 não dá, 4. Vou fazer teste aqui. Velocidade 4, não, 5. Acho que 5 já passou, também não pode ser muito, tá? Vou colocar 4,5. 4.5, 4,5. 4.8. 4.8 tá ok, hein? Acho que 4.8 tá uma altura ok para o personagem nosso pular. Beleza, então vou deixar o valor aqui em 4.8. 8. Alterar aqui no script também, cadê? Velocidade 4,8. 4.8. Beleza, essa parte tá ok, galera. Aqui posso até colocar aqui, se você quiser, tá? Eu tô colocando bem detalhado assim, para vocês poderem entender melhor, tá? Então aqui, esse aqui vai desativar o pulo. Desativar o pulo. Tem outra maneira também, galera, que você pode implementar isso, que é o seguinte. Vou dar até comentar essa linha aqui. Você pode utilizar também rb.velocity, tá? Vai ser igual vector 2 ponto up e multiplicar pela velocidade que você estabeleceu ali em cima, né? Que a gente estabeleceu, que é jump speed. Apenas isso daqui também tem o mesmo resultado que essa de cima aqui, tá? Se salvar aqui e der um play, você vê que não deu erro e o personagem vai fazer a mesma coisa, tá? Pulando normalzinho, na mesma altura lá, tudo ok, tá? Fica a critério seu. Eu acho que eu prefiro, não sei, acho que é questão de costume mesmo. Eu prefiro utilizar essa primeira aqui, tá? Bom, galera, feito isso, vamos começar a buscar aqui já as animações do nosso personagem, então, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui já criei aqui o componente do Animator, tá? Estou utilizando ele aqui, inclusive já utilizei aqui. E agora a condição vai ficar um pouco diferente. Na verdade, estou pensando aqui agora. Eu vou precisar fazer o reconhecimento dele estando no chão primeiro. Porque aí eu posso usar essa condição dele estar no chão ao meu favor quando eu estiver criando as animações, fazendo a transição das animações, tá? Então se o personagem não estiver no chão e a velocidade for maior que y, por exemplo, vai mudar para a animação do personagem pulando na vertical. Se o personagem não estiver no chão e a velocidade em y dele for menor que x, que 0 no caso, né? Vai mudar para a animação dele caindo, entendeu? Então é interessante eu fazer primeiro aqui o reconhecimento do chão do nosso personagem, tá? Existem N maneiras de fazer isso. Eu já testei várias, tá? E essa que eu vou mostrar para vocês foi a que eu mais gostei, tá? Foi a que mais apresentou menos bugs. Então, se você tiver outra maneira que você acha melhor, compartilha aqui nos comentários pra gente, que eu vou fazendo testes aqui e eu vejo se dá para poder implementar aqui, tá, no nosso personagem. Por quê?
Porque alguns erros clássicos que acontecem, que aparecem, né, quando a gente está desenvolvendo um jogo para fazer a detecção do chão, primeiro, por exemplo, quando o personagem ele está, por exemplo, aqui, tem um Ray Cache que ele joga uma linha para baixo, tá? No eixo vertical aqui. E aí, só que se o personagem ele estiver, por exemplo, aqui, nessa posição aqui, tá? Ele ainda vai estar no chão, só que a linha vai estar passando aqui, ó, e não vai estar encostando no colisor do chão, no caso. Então isso daí faz com que o personagem ele não consiga pular. O outro bug também que tem que ficar atento é colocar, por exemplo, às vezes você faz o colisor lá, beleza? E só que quando o personagem ele encosta na parede aqui e pula encostado na parede, ele vai detectar que ele está no chão também. Então isso aí é um outro bug que pode acontecer. Aí eu pensei, seria uma maneira muito fácil de fazer se eu pudesse apenas, por exemplo, reduzir aqui o tamanho, colocar o colisor no Circle Collider, que é esse daqui, nosso colisor. Poderia criar lá uma funçãozinha e aí eu falaria assim para ele, ó, se encostar aqui, tá, no colisor, no Circle Collider aqui, então ele está no chão. Só que, como você pode perceber, o Circle Collider ele passa do retângulo. Então, mesmo se eu tivesse encostado na parede, ele estaria contando como se eu estivesse no chão. Aí você fala, ah, Marcos, mas é só você diminuir o tamanho dele. Né? Diminuir o tamanho dele, por exemplo, aqui 21. Opa, aqui não. Diminuir o tamanho aqui dele, por exemplo, em X, né? E é só você fazer assim e colocar. Só que também vai dar bug. Por quê? Vou até diminuir mais aqui. Porque quando o personagem, por exemplo, na parede aqui, até que está ok, não vai dar o bug, porque ele vai estar encostado na parede e o colisor do Circle Collider não vai estar encostando. Só que quando o nosso personagem ele estivesse, por exemplo, em uma situação assim, tá? Ele poderia cair aqui do colisor e ficar apoiado bem aqui, ó, entendeu? No canto aqui. Então esse aqui é um outro bug que também pode acontecer, tá? Então, eu pensei bastante, eu utilizei, já fiz vários testes. O que eu utilizava no jogo que eu estava desenvolvendo era o Line Cache, tá? Então eu criava dois Game Objects vazios, tá? Posicionava. Também é uma opção, na verdade, né? Se você quiser utilizar assim, você pode fazer. Eu criava dois Game Objects vazios e eu posicionava um em cada canto, tá? Eu posicionava, deixa eu pegar isso aqui. Um em cada canto do colisor do personagem. Então passaria uma linha aqui, tá? Eu fazia um line cache lá. E aí se encostasse, beleza. É uma outra opção também. Só que nessas versões novas aqui da Unity já tem uma função nova que dá pra gente utilizar ela para detectar o chão e fica praticamente perfeito. Não falo que fica perfeito, porque eventualmente pode aparecer bug e se aparecer eu vou estar corrigindo, né? Mas foi, dentre as que eu já testei, a melhor que eu encontrei, tá? Que eu vou utilizar o Overlap Circle. Vou criar uma booleana, pode ser pública. Esse ground está no chão. O personagem está no chão? Não serializa, não. Não tem necessidade de ser pública, não. O personagem está no chão, né? Isso aqui, a função dela é essa. Uma variável pública aqui, transform. Eu vou chamar de fit position, a posição do pé do nosso personagem. Outra variável pública do tipo float, que eu vou chamar de check radius. Poderia ser size radius, né? Esse é o tamanho do rádio. Tamanho do... como é que chama? Tamanho do raio. E uma outra variável pública, layer mask, tá? E aqui vai ser a função dela é dizer para ele o que é chão, o que eu estou considerando chão, tá? Então, what is ground? Beleza. Então, criei esses três aqui. No void update, nós vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Conhecer o chão. IsGround, a variável que nós criamos ali em cima, tipo booleana, né? Vai receber physics 2D
ponto overlap circle, abre e fecha parênteses. Aqui eu vou pegar as posições do pé do personagem. Nós vamos colocar ali um game object vazio nele, tá? Position, ponto position, né? Vai ser a posição que eu defini lá. Size, radius, size do raio. E what is ground, o que é o chão, beleza? Bom, feito isso daqui, galera, só isso daqui já é o suficiente para poder reconhecer o chão, né? Vamos voltar aqui no script, no jogo. Nós vamos criar aqui agora, primeiro, que já mostrou pra gente, né? IsGround, o booleano que eu criei. Fit Position, não tem ainda, vou criar um agora, ó. Player, botão direito, Create Empty. Vou colocar o nome aqui de Fit. Personagem, né? O pé do nosso personagem. E eu vou posicionar ela, muita atenção nessa parte, essa parte é interessante, tá? Olha, tá vendo aqui que quando eu clico no personagem, mostra aqui o colisor dele, né? Pode ser que você não esteja conseguindo visualizar ele, porque se ele não estiver maximizado aqui, ele não mostra. Então, maximiza aí, ó, para aparecer, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar a posição dele, a mesma posição do Circle Collider nosso aqui, do personagem, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou copiar a posição dele aqui, ó, em Y. Vou vir aqui em Fit e eu vou colocar aqui. Posição dele em Y, essa daqui. Então, tá bem aqui posicionado. Vou até colocar um ícone aqui para ele. Diminuir o tamanho aqui um pouco. E agora é o seguinte, galera, se você notar aqui, ó, vou clicar no Player depois no Fit. Você tá vendo que... Não, pessoal, aqui, ó. Tá vendo que ele está centralizado aqui no nosso personagem, né? Inclusive, eu vou até pegar aqui, ó, Fit. Colocar a posição dele em 0. Só que no nosso Player, ele está com 0,005 aqui, a posição dele em Y. Então, vamos deixar certinho aqui. Vamos colocar Fit. Pronto, cheguei um pouco para a direita. E agora, quando você clica, você nota que ele está no centro do círculo, tá? Aqui é o seguinte. Eu vou arrastar aqui o Fit que eu criei aqui agora, tá? Para o Fit Position, a variável transform que nós criamos lá. E aqui tem o que é o chão. O que eu vou considerar o chão? Aqui está nada. Só que eu quero que ele considere tudo que não for o personagem. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Vou criar uma nova layer. Eu vou chamar essa layer de Player. Tá? Agora eu vou voltar aqui. E eu vou colocar tudo, né, que não for o personagem. Então, desmarquei o personagem. Certo? Então, tudo que não for personagem, ele vai considerar chão. Agora, galera, eu tenho que colocar o tamanho do raio. O tamanho do raio desse componente que nós criamos aqui, tá? Overlap Circle. Eu tenho que colocar o tamanho do raio. O tamanho que está o raio do colisor é esse aqui, ó, 0.115. Se eu copiar esse raio aqui e jogar para o pé dele, para o... Não, cadê? Aqui não. Player. Aqui, ó, tamanho do raio. Deixar isso aqui. Ele fez aqui um círculo ao redor, um raio no mesmo tamanho do colisor do nosso personagem. Vou colocar a câmera, vou colocar o Fish aqui, ó, na tag Player. Então o Fish também faz parte da tag Player, beleza? Vou dar um play. Para facilitar isso daqui, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no chão, tá? É o map do chão, tá? Vou criar uma nova layer aqui e vou colocar Ground. Então, esse daqui é chão. Então, tudo que tiver essa layer vai ser chamado chão. Então, eu vou vir aqui, tá? O map do chão. Vou deixar setado aqui Ground, tá? Eu vou dizer o seguinte. O que é chão aqui? O que é chão, ele vai considerar chão apenas o que está com a tag Ground. Então, eu só coloquei o nosso chão para estar com a tag Ground. Então, só isso que ele vai considerar, beleza? Então, olha aqui. Agora sim. Eu pulo, tá vendo? Ele desmarca porque eu não estou encostando no chão. Aí, só que isso daqui, se eu deixar assim, vai dar um probleminha, porque ele está do mesmo tamanho do colisor do nosso personagem. E aí, quando eu tento pular, olha aqui, quando eu pulo aqui, encostado aqui, tá vendo que ele continua marcado? Mesmo eu não estando no chão, olha, tá marcado, entendeu? Eu pulo normal, ele sai, beleza. Arrasta aqui. Marcado, mas aí quando ele encosta aqui, tá vendo que ele vai estar marcado? Então, para não acontecer isso, o que é interessante fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vou até pegar o personagem, vou deixar ele aqui para a gente ficar fazendo testes. Eu vou deixar o tamanho do raio um pouco menor do que o tamanho do colisor, tá ok? Não dá para visualizar aqui, tá?
esse raio, mas a gente vai ajustando os valores aqui até ficar ok, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, 10, 110, 0,11. Se eu der um play, tá marcando o chão ainda. Olha que não tá marcando, ok. E às vezes ele não marca, tá? Fica dando bug. Posso diminuir mais, que eu vou fazer algo aqui agora. Eu vou colocar 10, 0,1, 0,1. Vou dar um play. Agora você vai ver que ele não está reconhecendo nada aqui, ó. Não está reconhecendo o chão de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque o raio desse fit aqui, ele está dentro desse raio do colisor, tá? Ele está menor do que o raio do colisor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer aqui um pouco o fit, o pé dele. Quando eu faço isso, ele vai encostar no chão. Eu desci um pouco o colisor. Então eu vou fazer um desenho aqui em cima para você poder imaginar aqui como está o colisor agora que eu desci essa posição aqui, 0,3. Coloca 0,3. Opa, posição do personagem, cadê? Eu desci ele, vou colocar 0,39. Tá? Menos 0,39. Então eu desci ele um pouco, tá? O que está acontecendo aqui é que agora o colisor ele está um pouco abaixo do colisor do personagem. Ele está menor, então não está pegando a lateral aqui, tá? Ele não está passando na lateral direita, nem da esquerda, nem da direita, e nem a parte de cima. Então ele só está ultrapassando aqui um pouco a parte de baixo, que é exatamente o que eu quero que ele reconheça como chão, entendeu? Então se eu vir aqui, ó, tá marcado ground, se eu pular, ele não marca mais, entendeu? Se eu subir aqui um pouquinho, você vai ver que se eu sair um pouquinho do chão já, ele não marca, tá? Olha só. Beleza. E vamos fazer uns testes agora, né? Se eu tiver aqui encostar na parede aqui e pular, não tá marcando, tá ok, isso que eu quero, olha. Agora outra coisa importante também, se eu for andando aqui no canto aqui, ó, eu quero que ele continue marcado aqui pra mim, ó. Vamos ver. Ó, continua marcado. Marcado. Ah, desmarcou. Se eu voltar ele marca. Se eu vir pra cá um pouco ele desmarca. Desmarcou. Então eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso aumentar um pouco mais esse raio. Então eu vou colocar 0,11. Ver se agora vai melhorar. Então a gente tem que fazer testes para encontrar a melhor maneira de deixar, né, o colisor reconhecer o chão sem dar bugs, tá? Acho que assim já está ok, está reconhecendo. Vamos vir aqui, ó. Esse ground tá marcando o ground. Ó. Opa, acho que agora ficou bom, hein? Olha só. Quando ele tá encostando aqui um pouco ainda tá marcando, ó. Que ele está encostado ainda. Mas quando ele sai do chão, olha só. Já desmarca, entendeu? Tá ótimo. Acho que assim é a configuração ideal aqui para reconhecer o nosso chão, tá bom? Encostou na parede aqui, não tá marcando, tá ótimo. Então, beleza. Então, os valores que eu deixei aqui no meu caso, pode ser que no seu seja diferente, foi 0,11 aqui. 0,11. O nosso fit aqui, essa posição aqui tá ok. Nosso chão tá configurado, tá ótimo, beleza? Agora só que eu consigo pular, né? Por quê? Porque eu ainda não coloquei a condição para isso não acontecer. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui o seguinte. Cadê? Se eu pressionar o botão que pula e... Mais uma condição. Inclusive, eu vou até colocar aqui antes. Não, vou colocar aqui mesmo. E... is grounded. Posso deixar assim ou colocar igual a true. Entendeu? Fica a critério seu. Vou deixar só assim. Se ele estiver no chão, jump vai valer true. Se não, jump vai valer false. Certo? Vira aqui agora. Dá um play. Olha só, tô tentando pular. Tô abertando espaço várias vezes aqui, tá? E ele não está pulando mais de uma vez, tá? Vamos pular aqui. Ótimo. Também não consegue. Consegue também. Opa, aqui já não consegue. Tá ótimo, sério. Beleza, essa parte tá ok, tá? Aí tem uma dúvida aqui de um aluno nosso também, que falou assim: Marcos, pelo amor de Deus, me ajuda. Nunca nem vi o que tá acontecendo aqui. Que quando eu vou pular aqui, ele fica grudado igual uma aranha aqui na parede. Como eu tiro isso daqui? A resolução desse probleminha aqui é bem simples também, tá? Você vai fazer o seguinte: nós vamos criar um novo material aqui pro nosso personagem, tá? Eu acho que eu não tenho uma pasta aqui de materials, não.
é física na verdade, né? Botão direito, Create, Physics Material 2D, tá? Vou colocar o nome disso daqui sem fricção, não, sem fricção. Posso colocar Friction. Vou colocar No Friction, No Friction. Eu vou colocar dentro de Materials mesmo. Esse No Friction aqui, eu vou deixar a Friction dele aqui, ó, como 0, sem fricção. Ele vai estar sem atrito, entendeu? Feito isso daí, eu vou vir no meu personagem e eu vou colocar onde eu quero que isso seja, no colisor que eu quero que isso aconteça. Então, como ele pode tanto ficar encostado apenas por exemplo, se eu vier aqui, ó, mostrar para vocês. Ele pode ficar preso aqui, ó, tanto o colisor retângulo quanto o Circle Collider também. Então vamos colocar nos dois, tá? O Friction vou jogar aqui, ó, Material, na física. E também no Material do Box Collider nosso. Então os dois estão aí configurados. Agora sim, olha só. Não fica mais grudado, tá? Ótimo. Não fica mais grudado, tá ok. Beleza, galera, essa parte já tá ok. Agora vamos para a parte da configuração das animações do nosso personagem. Agora sim, você vai começar a visualizar isso melhor, né? Vou fazer o seguinte, galera, eu vou configurar aqui as condições e aí depois eu volto explicando para vocês, tá? Para ficar mais fácil aqui, senão a gente vai ficar fazendo testes aqui e não vai ser legal para aula. Bom, galera, corrigindo aqui, nessa seta aqui que a gente tinha deixado aqui walking valendo false, né? Na verdade, a gente vai ter que deixar o falling na vertical valendo false, tá bom? Que ele vai desativar isso daqui e aí vai voltar para a animação do personagem parado, tá? Vou fazer um teste aqui. Ó, tá pulando horizontal, caindo, tá ok. A parte dele pulando, né, e caindo na vertical tá funcionando. É exatamente isso, olha aqui, ó. O ciclo tá perfeito. Jump, fall e idle, tá? Agora eu vou configurar o restante aqui das animações, tá? Porque se eu começar a andar, pular andando, ó, fica tudo bugado. Que é outra animação, eu tenho que fazer as configurações. Depois eu volto mostrando para você o que eu fiz e explicando para vocês, beleza? Bom, pessoal, depois de alguns testes aqui, verificação de bugs aqui demorou um pouco, né? Para até deixar tudo ajustado aqui corretamente. Essa foi a configuração que eu deixei, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vocês podem ir pausando aí o vídeo, tá? Se vocês quiserem fazer igual. As transições ficaram desse jeito aqui, tá? Posicionei tudo dessa maneira aqui. Eu vou clicando aqui um por um para vocês verem como eu fiz. Essa foi a configuração do controller da animação, tá? Foi assim que eu deixei, então, em cada transição que eu fui clicando aí, você pausa o vídeo para você ir fazendo também para você entender, tá? Os parâmetros aqui, ó, verifica os parâmetros que eu coloquei e qual a condição, tá? Que eu deixei eles. Feito isso daqui, configurando essa parte,
No script, eu deixei dessa maneira. Eu tive que fazer algumas alterações aqui. Eu deixei a verificação inicial, que antes ela estava em movimento, como se ele está no chão ou não. Tá? Então, se o personagem estiver no chão, o que vai acontecer se o personagem estiver no chão? Todas as animações elas vão ser desativadas do personagem pulando e caindo na vertical ou na horizontal. Tá? Se o personagem estiver no chão e a velocidade dele em X for diferente de 0 e o movimento dele... O que acontece? Eu tinha deixado apenas a velocidade em X dele diferente de 0, tá? E aí entra uma condição aqui, que se for diferente de 0, então ele vai estar andando, né? Está no chão e velocidade diferente de 0 ele está em movimento, então está andando. Se não for, se a velocidade for igual a 0, ele está no chão, mas está parado, então a animação dele andando vai ser igual a false, tá? Então vai estar parado. Só que eu precisei colocar mais essa condição aqui, ó, pressionar o botão, porque às vezes o personagem ele fica na quina de uma plataforma e ele começa a se movimentar, mesmo eu não pressionando, mesmo ele parado. Então a velocidade dele X é alterada e aí fica rodando a animação dele pulando, dele caindo, mesmo ele estando no chão. Então, para evitar esse bug, eu coloquei essa condição aqui. Além da velocidade dele ser diferente de 0, ele também precisa se movimentar, tá? Com o joystick lá, com o seu controle. Aí eu criei uma outra condição aqui, ó. Se ele estiver no chão, é isso, né? Se ele não estiver no chão, aí já complica um pouco. Aí fica mais extenso aqui. Se ele não estiver no chão, certo? E a velocidade dele em X for igual a 0, eu deixei aqui que a animação dele andando vai valer falso, né? Porque ele não está no chão, então vai valer falso. E aí eu coloquei aqui, se a velocidade dele em Y for maior que 0, ele vai deixar a animação dele pulando na vertical valendo true, o restante tudo falso. Se a velocidade dele em Y for menor que 0, então eu deixei tudo falso, só a dele caindo na vertical que não. Entendeu? Então essa daqui é a condição da velocidade dele igual a 0, ou seja, a velocidade dele em X igual a 0, ou seja, ele não está no chão, mas ele também não está se movimentando em X, no eixo X. Então, a gente presume, a partir daí, que ele está no ar, caindo, se movimentando apenas no eixo Y, né? Que aí eu fiz as condições. Agora, se ele não estiver no chão, tá? Se ele não estiver no chão e a velocidade dele em X for diferente de 0, tá? Aí a gente vai fazer outra confusão. Se a velocidade dele em X for diferente de 0, é porque além dele não estar no chão, ele também está se movimentando no eixo X, entendeu? Então, se a velocidade dele em Y for maior que 0, vai rodar a animação dele pulando na horizontal. E se for menor que Y, vai rodar a animação dele caindo na horizontal, entendeu? Galera, a lógica aqui é bastante simples, tá? Ficou um pouco extenso aqui a asinha, mas depois que você fazer isso daqui, que você copiar e fazer, você vai entender o que eu fiz aqui, entendeu? Então essa foi a maneira mais fácil aqui, né, que eu encontrei para poder estar configurando as animações dele. Ficou extenso por quê? Porque como o nosso personagem ele tem 4 tipos de animações, tá, de pulo, ficou muitas linhas de código, tá bom? Mas a lógica aqui é simples, tá, ok? E aí, feito isso, nós podemos testar o nosso personagem aqui, você vai ver. Bom, pelo menos eu não consegui identificar nenhum bug, tá? Assim, é lógico que eu identifiquei os bugs, mas eu fui corrigindo à medida que eu fui trabalhando. Então, tá rodando a animação do nosso personagem parado, certo? Eu pulo, olha só, eu pulei na horizontal, fez a transição para pulando na vertical, caindo na vertical e depois retornou para o idle. Entendeu a lógica? Agora, olha só, eu vou pular, me movimentando para... Eu vou pular... Nossa, velho, eu tô ficando louco com isso aqui, velho. Eu vou pular com a velocidade alterada em Y e em X, ou seja, eu vou estar pulando andando, resumindo. Ó, pulando andando, viu o que aconteceu? Ó, pulando andando. O que aconteceu aqui, ó? De andando, quando eu pulo, ele pula na horizontal e cai na horizontal, entendeu? Como é que funcionou aí? Ó, ele andando, pulou na horizontal e caiu na vertical. Pulou na horizontal e caiu na vertical. Então, beleza. E aí eu precisei fazer toda essa maranhada aqui, por quê? Porque, por exemplo, olha aqui o personagem. Eu posso pular reto na vertical, mas... Olha só, viu o que eu fiz? Pulei na vertical, mas na caída eu movimentei para
direita. Então, olha só, ele conseguiu fazer a transição, ele pegou a animação dele pulando na vertical, e quando eu movimentei, ele movimentou, ele pegou ele caindo na horizontal, entendeu? Da mesma maneira como eu posso pular na vertical e cair na horizontal. Viu que bacana? Então ficou bem fluida a animação aqui, eu gostei bastante. E adicionando aqui, tá? Essa condição aqui que eu falei para vocês, tá? Que ele precisa, além de estar se movimentando em X, também precisa estar pressionando o botão. Eu consegui fazer também uma coisa bem legal. Por exemplo, se eu estiver andando aqui para a parede, eu estou pressionando o botão para correr. Ele parou de correr. Por quê? Porque eu não estou me movimentando em X. Então ele não vai rodar a animação dele andando, entendeu? Então, por exemplo, eu posso pular aqui, ó, que aí ele vai cair. Em vez de ficar com a animação dele com a tocha, né, em movimento na horizontal, ele pega a animação dela caindo porque ele não está se movimentando em X, tá? Então isso aqui foi bem bacana, já fiz, já implementei ali à medida que eu estava fazendo. Então, posso, mesmo pressionando para cá, ele não vai andar, tá? Então, bem bacana isso daí. Galera, então é isso, vou dar um Maximization Play para vocês verem aqui agora como ficou o resultado. Eu gostei bastante. Aparentemente não tem bug, tá? E olha só que bacana, o personagem está aqui, pulando, caindo. Olha que bacana, ó. Viu o quanto tá fluido, ó. Repara a tocha. Repara a tocha do personagem. Posso pular, ó. Pulei horizontal. Ótimo. Então é isso, galera. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, curte e compartilhe seu vídeo com os amigos, divulga aí pra todo mundo que você conhece. Ah, o Marcos tá fazendo um jogo lá bem legal, tal, para que o nosso canal cresça, né, e com isso nós possamos ter mais tempo para trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até os próximos vídeos.